Olá, nós somos as professoras Antônia Maria e Antônia Rosângela e hoje nós iremos dar uma aula de introdução à citologia. Mas o que é a citologia? A citologia é um ramo da biologia voltado para o estudo da morfologia do desenvolvimento e das funções das células e dos componentes celulares. A palavra citologia deriva do grego kitos, que é igual a célula, e logos, que significa estudo. Portanto, citologia é o estudo da célula. E o que são as células? Célula é a unidade básica da vida. Uma célula é a menor parte de um organismo. O ser vivo é formado por células. A célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos organismos vivos. Uma célula não pode ser vista a olho nu. Para visualizar uma célula, é necessário o auxílio de um microscópio. E a célula está envolvida na estrutura e funcionalidade do organismo. E quais são as partes básicas da célula? Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente, nós dizemos que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. O núcleo possui duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula, o metabolismo, e armazenar as informações genéticas da mesma. A membrana plasmática é de extrema importância para a célula, pois ela controla a passagem de substâncias tanto para dentro quanto para fora, e o citoplasma contém substâncias como aminoácidos, são nutrientes energéticos, e íons e as organelas celulares, estruturas responsáveis por controlar diversas atividades da célula. Porém, as células apresentam formas e funções diferentes, como por exemplo aqui temos as hemácias, que são as células sanguíneas, são um pouco mais arredondadas. Elas apresentam como função principal o transporte do oxigênio obtido pelo sistema respiratório até as células do corpo. Os miócitos, que são as células que fazem parte do sistema muscular, participam da contração muscular, sendo essa a sua principal função. Já os adipócitos, que são as células que fazem parte do tecido adiposo, armazenam muita gordura. Temos os osteócitos, as células do tecido ósseo, e os neurônios, que são as células do sistema nervoso, e entre outras. E vejam que cada uma apresenta uma forma e funções diferentes. Quanto à quantidade de células, existem seres que são unicelulares, que possuem apenas uma célula, como por exemplo as amebas e as bactérias. E existem os seres que são pluricelulares, que possuem várias células, as quais são os que nós estamos mais familiarizados, como por exemplo as plantas e os animais. E nós, seres humanos, entramos na classe dos animais, porque fazemos parte do reino animal. Então, somos seres pluricelulares. E todas as células são importantes. Nós não podemos dizer que as células não são importantes por causa do seu tamanho. Porque são muito pequenininhas, não fazem tanta diferença. As células não apenas formam o nosso corpo, mas elas ajudam na formação e funcionamento dos seres vivos. Você já ouviu falar na doença chamada câncer? Todo câncer é uma doença maligna que pode afetar qualquer órgão ou tecido do corpo, e ele surge a partir de um erro que ocorre na divisão das células do corpo, que dá origem às células anormais. Geralmente, as células saudáveis do organismo do homem vivem, dividem-se e morrem, porém as células cancerosas, que são aquelas que estão alteradas e que provocam o câncer, elas dividem-se de forma descontrolada, dando origem a uma neoplasia, que normalmente é chamada de tumor e que é sempre maligno. Então, por causa de uma célula, todo o corpo sofre. Então, todas as células são importantes. Podemos ver aí na imagem.
As células normais formam tecidos e órgãos, e aí começa a divisão celular, e essas células normais crescem, se reproduzem e morrem. Porém, a célula normal pode sofrer alteração no material genético, e aí acontece a reprodução e a célula mutada pode se dividir de maneira desordenada e dar origem ao tumor, que vão invadir outros tecidos e órgãos, como é o caso do câncer. E quanto ao tipo, independente da forma e da função das células, elas são classificadas em dois tipos principais, que são procariontes e eucariontes. As células procariontes são células mais antigas. Pró significa primitivo. Essas não possuem núcleo para guardar o seu material genético. O material genético fica disperso no citoplasma, espalhado no citoplasma. E agora nós vamos aprender um pouco sobre as células eucariontes com a professora Antônia Rosângela. Olá, gente, eu me chamo Antônia Rosângela e vou aqui dar continuidade aqui ao assunto dos tipos de células, né? Bem, e nós temos quais tipos de células? Bem, nós temos os tipos de células eucariontes, que são células que apresentam como características principal a presença de um núcleo bem definido, ou seja, o material genético nessas células está envolvido pelo envelope nuclear. E elas estão divididas em dois grandes grupos, né? Que são as células eucariontes animais e as eucarióticas vegetais. A célula eucarionte animal, a grande característica dela é que em cada classe de seres vivos, ela possui diferentes organelas e funções que se adaptam ao modo de vida do ser e sua formação. E o que são organelas, né? Essas organelas, elas são pequenas estruturas localizadas no citoplasma, mergulhadas no citossol, ou seja, a região interna da célula. A sua função é garantir um bom funcionamento das células, tais como a digestão, quebra de moléculas, sintetização e transporte de proteínas, e entre outras. A célula eucarionte animal e vegetal. As células animais e vegetais são eucarióticas, ou seja, ambas possuem um núcleo verdadeiro que guardam o DNA e organelas ligadas por uma membrana. Porém, as plantas e animais têm diferentes necessidades, tanto na sua formação quanto no seu modo de viver. Por isso, diferem uma das outras em alguns aspectos. As células eucariótica vegetal, somente ela possui o cloroplasto, que é uma organela específica dessa célula. Existe porque as plantas não conseguem obter o açúcar através da alimentação, por não ingerir alimentos. Por isso, ela necessita produzir esse açúcar através da luz solar, durante a fotossíntese. Todo esse processo ele é feito no cloroplasto. As células vegetais, elas possuem também uma parede celular que reveste a membrana, enquanto a célula animal só possui a membrana. Essa parede celular ela serve para proteger a célula, evitando qualquer tipo de ruptura, ou seja, quebra, né? A célula animal só possui a membrana plasmática, como podemos ver aí na imagem. As células vegetais elas também possuem um grande vacúolo que toma parte de quase toda a célula e é responsável pela digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, e também o armazenamento de substâncias, como podemos ver aí também na imagem. E o que essas duas células elas têm em comum? Bem, em comum elas têm o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso e também o liso. Tem os lisossomos, o citoesqueleto, a mitocôndria, o citoplasma, o ribossomas, o complexo de Golgi, a membrana plasmática. E o que a célula animal tem que a vegetal não tem?
ela vai ter aí os centríolos, que vai aí participar na divisão celular, e também tem o vacúolo. Já na vegetal, que não tem na animal, é um grande vacúolo central, onde aí vai armazenar água na época das chuvas para não passar necessidade na época das secas. Tem também a parede celular e o cloroplasto. E falando aí das organelas, quais são as funções delas, né? A função do retículo endoplasmático rugoso é fazer a sintetização de proteínas e transportá-la para outros locais fora da célula. O do retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar lipídios. A exemplo dos fosfolipídios, temos aí os óleos e também os esteroides, incluindo também os hormônios sexuais, que é o estrogênio e o testosterona, promovendo aí a desintoxicação da célula. Tem também um complexo de Golgi, que armazena, modifica e também exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e realiza a função de sintetizar carboidratos do tipo polissacarídeo. Os lisossomos, a sua função é digerir moléculas orgânicas como os lipídios, os carboidratos, as proteínas e também os ácidos nucleicos aí encontrados no DNA e no RNA. A mitocôndria, elas realizam a respiração celular e também produz grande parte de energia aí através do ATP, essenciais para manter o funcionamento das células. Os centríolos, como eu já havia falado, né, são as organelas formadas por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separar na hora da divisão celular, tanto nos processos de mitose como também nos de meiose. Elas também estão presentes em cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Então aqui temos uma atividade para ser respondida e trazida e ser corrigida na próxima aula. Então, gente, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.